Olá, BDTN para você que está aí ouvindo essa mensagem de hoje. Eu estava pensando nesse final de semana a respeito de uma coisa que nós costumamos fazer quando estamos passando por tribulações, né, que é orar muitas vezes a Deus. E essas orações são regadas de palavras como: Ah, Senhor, está difícil, está duro, né? O Senhor não consegue ver isso, o Senhor não consegue enxergar o meu sofrimento. E claro, biblicamente falando, a gente sabe, né, que Deus conhece todas as coisas, que Ele entende a nossa dor. Às vezes a gente pensa que Deus não se importa, parece que o céu está de bronze, como diz, é um verso da palavra de Deus. E eu estava pensando nessa atitude da gente chegar para o Senhor e dizer quanto dói, o quanto é difícil, o quanto é doloroso alguma situação que nós passamos. E isso me faz pensar um pouco no que Cristo passou. Ele passou por muitas dores, principalmente no momento de sua morte. São várias dores em três esferas diferentes. Ele sofreu a dor física, ele sofreu a dor emocional e ele sofreu a dor espiritual, né? E muitas vezes por menos a gente acaba se desesperando e tantas outras coisas, né, que a gente acaba fazendo, blasfemando ou murmurando de Deus por causa do nosso sofrimento e da nossa dor. Mas veja, Cristo sofreu, né, uma morte de cruz, foi crucificado, os pregos nas mãos, os pregos nos pés. Isso com certeza é muito doloroso. Se você imaginar um pouquinho o que é você ter uns grandes pregos fincados em suas mãos, em seus pulsos, em seus pés, deve ser uma dor dilacerante. Fora que ele já tinha levado uma grande peia, falando de uma forma bem superficial, bem humana aqui para nós. Ele tinha levado muitas chicotadas, né, dos soldados romanos, a tal ponto de ficar desfigurado. A Bíblia diz que ele não tinha beleza, não tinha formosura, não é que Jesus era feio, é, fisicamente falando, mas é porque ele ficou desfigurado por tanto sofrimento que lhe causaram, né? A pele foi dilacerada, né? A coroa de espinhos, né, furando o seu cérebro. Então foram muitas dores. Teve que suportar carregar uma cruz pesada por um determinado caminho, e isso no corpo todo cheio de feridas, sangrando, né? Então foi um sofrimento muito grande, né? Depois de ter sido pregado na cruz, e até antes disso, muitas outras coisas se passaram, como por exemplo a dor emocional que a gente vai falar agora, né? Que é a dor da traição. Quem foi que traiu Jesus? Um dos 12, um daqueles que estavam no seu ciclo mais próximo. E outra coisa, Jesus, dos 12 discípulos, tinham três que eram mais próximos, que era Pedro, Tiago e João. Desses três, Pedro o negou. E é que tinha dito que era pau para toda obra, ia fazer, não ia abandonar jamais. E Jesus diz: Olha, antes que o galo cante, você vai me negar. E de fato aconteceu dessa forma, né? E Pedro o negou, sendo que Jesus investiu tanto na vida daqueles discípulos. Todos o abandonaram naquele momento de dor, todos fugiram, todos correram para salvar a sua própria pele, a sua vida. E Jesus então fica só. Mas ainda tinha um outro detalhe: o Pai estava com ele. Mas no momento em que ele é erguido e no momento em que todos os pecados são lançados sobre ele, todos os pecados da humanidade foram lançados sobre ele, então até o Pai o desamparou. No momento em que Cristo mais precisava, o Pai desprezou, ou desamparou, na verdade, o Filho amado, em quem a alma dele tinha prazer. Tamanho é a aversão, tamanho é a intolerância de Deus para com o pecado, porque aquele que não tinha pecado acabou se fazendo pecado por nós. E Deus, sendo santo, não podia contemplar o pecado. Então, no momento em que Cristo recebe os pecados da humanidade sobre o seu próprio ser, Deus então desampara de tal forma que ele brada na cruz: Pai, por que me desamparaste?
Então nós encontramos aí três dores e três sofrimentos bastante intensos na vida, na verdade na morte de Jesus. E com certeza nós na vida nunca passamos por sofrimento tão grande. Ele entende a sua dor. Ele sabe o quanto a vida muitas vezes vai bater forte. Ele está contigo e Ele cuida de você. Nunca chegue para dizer para Deus que Ele não cuida ou para reclamar pelo que você tem passado. Jesus passou por esses momentos de dores e em nenhum momento reclamou. Continuou fazendo aquilo que era a vontade do Pai. Foi obediente até a morte e morte de cruz. A próxima vez que você estiver aí com seus sofrimentos, remoendo a sua dor, lembre da dor que Cristo passou para poder te dar uma condição de vida melhor, para poder te dar uma condição de vida em que você tem um relacionamento familiar com o Deus, Criador dos céus e da terra, e o privilégio de poder chamá-lo de Pai. E esse Pai está presente, esse Pai com um P maiúsculo que se importa e que cuida de nós. E que muitas vezes deixa a gente passar pela prova, porque almeja que nós cresçamos, amadureçamos e não sejamos mais crianças. Para crescer, nós precisamos passar por situações que vão nos desafiar. E a gente às vezes tem medo e a gente acaba se entregando às dores. Não faça isso. Não faça isso. Levante a sua cabeça e siga em frente, confiando e olhando para o autor e consumador da sua fé, aquele que sofreu, para que você pudesse viver. É isso aí. Até a próxima.